Bom, pessoal, então eu já fiz um vídeo falando sobre como calcular, como entender, como calcular o imposto de renda que você precisa recolher e acertar junto à Receita Federal. E nesse vídeo agora eu vou mostrar para você como é que você realiza o preenchimento de uma DARF e como você realiza o pagamento desse imposto que você tem que recolher fruto dos lucros. Isso é importante. Você paga o imposto de renda fruto dos lucros. Então não fique chateado se você tiver que pagar imposto de renda. Eu já tive que pagar valores aí consideráveis. Então não fique chateado, porque isso ali prova que a sua estratégia está dando certo e que você está tendo lucro com as suas operações. E DARF quer dizer Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Então vamos lá para o nosso vídeo. Então esse vídeo ele é importante porque nós esperamos ter lucro com as nossas operações. E quando nós tivermos lucros, obviamente que nós temos que acertar as contas, nós temos que dividir esses lucros lá com a Receita Federal, com o famoso leão. E é importante que você entenda como é que funciona, porque é responsabilidade do contribuinte, é responsabilidade do investidor fazer a apuração, os cálculos e o pagamento do imposto de renda. Eu já mostrei para você que existem sites que te ajudam nessa apuração, nesses cálculos, até mesmo na emissão desse DARF, mas se você está iniciando ou não quer fazer uso desse sistema, que eu acho que vale a pena, conforme eu já falei para você, com o passar do tempo, quanto mais você conseguir automatizar, quanto mais você conseguir delegar essas coisas, essas pequenas coisas, mas que te consomem tempo, melhor. E os preços aí não são muito caros, vale a pena. Então já falei para você do site da Sencom, tem o IR Flash, tem o IRPF Bolsa e outros sites. Se você coloca lá no Google, vai aparecer para você aí diversas opções para você estar utilizando e estar te ajudando nesse sentido. Eu conversando com pessoas, eu vejo que muita gente desanima de investir em renda variável por causa da complexidade, e realmente é complexo e é chato, essa questão de apuração, de cálculo, de pagamento, de declaração depois lá por ocasião da sua declaração anual junto ao imposto de renda. Então, você tem que fazer esses cálculos todos os meses, Se você tiver grandes movimentações, são vários dados, várias informações, eu vejo que isso aí desanima muitos investidores. Mas eu aconselho você a dar esse passo, a superar isso daí, que você vai ver que com a renda variável você vai ter ganhos, A gente espera, que você tenha ganhos, e esses ganhos vão compensar esse trabalho que você tem na renda variável e que por vezes, quando você aplica em fundos ou em renda fixa, é facilitado porque esse imposto de renda ele já é descontado lá na fonte por ocasião da venda, da liquidação daquele seu fundo. Mas na renda variável é diferente, você tem que fazer os cálculos, tem que apurar, tem que pagar e depois lá na sua declaração anual tem que lançar tudo aquilo ali. E aí antes de eu te mostrar como é que funciona, como é que é feito o preenchimento da DARF, vamos fazer uma revisão rápida sobre alguns pontos que é importante a título introdutório para você entender aqui antes da gente partir para o foco desse vídeo de hoje. Então vamos lá, a apuração tem que ser feita mensalmente, todas aquelas operações que foram encerradas, então se você comprou e depois vendeu, ou se você vendeu e depois comprou, você encerrou a operação. Você vai verificar se você teve lucro ou se você teve prejuízo, e vai anotar aquilo ali. Se você teve lucro, você tem até o final do mês seguinte para poder estar realizando o pagamento, o seu acerto, o recolhimento junto à Receita Federal. E se você teve prejuízo, você anota isso daí, porque você vai, além de utilizar essa informação para compensar possíveis e esperamos prováveis e certos lucros futuros, você também vai utilizar esse valor de prejuízo também. Mesmo com prejuízo, você tem que utilizar isso daí lá por ocasião da sua declaração anual de imposto de renda de pessoa física. Quanto às alíquotas, vamos lá. Relembrando, 15% no caso de lucros em operações comuns e 20% em caso de lucros de operação day trade. No caso das opções, não tem aquela isenção de vendas de até 20 mil no mês. Então, lucrou, tem que pagar o imposto. Prejuízos em operações normais só podem ser compensados em lucros em operações normais, swing trade. E prejuízos em day trade só podem ser compensados com lucros futuros em day trade. E aí, feita essa introdução rápida, esse vídeo está muito rápido, feita essa introdução, vamos para o foco, para o objetivo realmente
desse vídeo, que é mostrar para você como é que você preenche uma DARF e realiza o pagamento. Então, a forma mais interessante é você indo lá no site da Receita Federal, né, e ir lá em SICALC, em gerar lá o seu DARF e preenchendo com seus dados, e no final vai ser emitido o seu DARF para pagamento. Então você vem aqui no Google, digita aqui, ó, SICALC Web. Aí você vem aqui, ó, clica aqui no SICALC da Receita Federal, lá do Ministério da Economia. Vai abrir essa tela para você aqui. Tá? Então, nessa tela aqui você observa aqui que tem aqui, ó, geração e impressão do DARF. E aí você vai aqui na opção de preenchimento rápido. Aí aqui você seleciona a pessoa física, digita aqui o seu número de CPF e aqui a data de nascimento. Clique em continuar. Nessa próxima página aqui, você vai digitar aqui o código da Receita Federal. No caso aqui vai ser o 6015. Digitou o código, vai aparecer aqui, ó, 6015 é o ganho líquido em operação em bolsa. Então essa daqui é a opção que a gente quer. E aí aqui vai abrir algumas observações. Tá? Então é como eu falei aqui, a própria pessoa tem que estar fazendo aqui o pagamento do imposto. De forma mensal, todo mês tem que estar sendo feita a apuração. O formato aqui da data é, né, 2 dígitos para mês e 4 para ano. E aí uma informação aqui interessante, que é quando você fez o cálculo e você teve um lucro inferior a R$10, você não precisa emitir o DARF para realizar o pagamento. Você pode pegar esse valor e somar num DARF de lucro futuro. Tá? Então o valor não pode ser inferior a R$10. Então, se você teve uma apuração inferior a R$10, você acumula para uma apuração futura. Aí vai ter aqui a data de consolidação, que basicamente aqui já foi preenchida automaticamente, mas é a data que você está preenchendo. Período de apuração, você vai colocar o mês em que foi feito os cálculos, né? Então, aqui no caso, aqui, vamos colocar aqui 09 de 2022. Número de referência você deixa em branco, não preenche. Data do vencimento vai ser a última data, né, o último dia do mês seguinte. Então, do mês que você vai estar realizando, né, o pagamento. Então, a gente vai colocar aqui a data de vencimento, 31/10/2022. Já vem até preenchido automático. E aqui você vai colocar o valor. Tá? Então, vamos colocar como exemplo aqui R$100. Você vem aqui em calcular. Ele vai aparecer essa parte aqui, então nós temos aqui soma DARF. Se você tiver várias DARFs, você pode ir colocando aqui. E aí você seleciona essa DARF e clica em emitir DARF. E aí no caso aqui foi emitido a DARF. Então vem aqui, ó, período de apuração, né, o período aqui do mês em que você realizou as operações. Vem aqui, aí você confere aqui o seu CPF para ver se está tudo certinho. Código da Receita 6015. Data de vencimento é o último dia útil do mês posterior ao período de apuração, o valor que você vai estar pagando, né, R$100, você já fez aquelas contas todas lá, não teve multas, porque você está pagando no dia normal, até o vencimento, e o valor final. Então aqui eu te mostrei como é que você faz, né, o preenchimento desse documento, né, do DARF, utilizando ali o próprio site da Receita Federal. Existem outros sites também que te ajudam nisso daí, você mesmo fazendo o preenchimento, mas utilizando o site da Receita Federal sempre é o melhor caminho. Infelizmente, como você observou, atualmente o site da Receita Federal ele emite um DARF, mas sem código de barras, o que não vai te ajudar muito, porque no final você vai ter que, na hora de pagar, digitar tudo aquilo lá de novo. Pelo menos é assim que eu faço quando eu vou pagar os DARFs lá junto ao banco que eu utilizo. Eu tenho que preencher tudo aquilo ali de novo. Mas você pode utilizar aquilo ali como referência e é útil principalmente quando você atrasa e aí você tem que pagar multas, o próprio sistema ali já calcula para você, mas eu espero que você cumpra ali com as suas obrigações no prazo correto. Tá? Eu já tive que pagar multa, aí é desagradável que você está pagando um valor que você não lucrou, diferente aí do imposto de renda. Bora crescer com opções, até o próximo conteúdo.